Fui derrubado no Instagram, não sei porquê. Infelizmente perdi tudo que ela falou até agora. Mas vamos lá, vamos retomar. Que O... estranho! Nossa, isso já aconteceu algumas vezes, tá? E justamente quando eu estava com pessoas que dá muita audiência, já aconteceu de eu ser cortado. E não deu para salvar, infelizmente. Tem Mas problema, tem problema. Depois vamos, a gente volta. vamos continuar da onde a gente parou. Você ia falar É, das eu tava, intolerâncias, das alergias. então, primeiro aquela questão, né? A gente estava falando sobre a questão dos nossos genes. A gente herda alguns genes que acabam interferindo aí nessa questão das intolerâncias, das alergias alimentares, das sensibilidades. A gente tem que atentar muito para o processo de metilação, né, que é aquele processo bioquímico que acontece lá na nossa célula, que depende de algumas vitaminas, né, principalmente as vitaminas do complexo B, para que elas sejam, para que isso aconteça. Se a gente não metila bem, a gente acaba tendo problemas é, na expressão dos nossos genes, tá? E isso pode piorar ainda essa questão das alergias. E a gente ia falar um pouco da lactose, né? Porque assim, algumas pessoas elas não têm um gene. Aliás, elas têm o gene, mas ele tem um polimorfismo, tem uma alteraçãozinha ali nesse gene, e ela não produz, por exemplo, uma quantidade suficiente de lactase, que é a enzima que vai quebrar a lactose. Você consome alimentos com lactose, a lactose é o carboidrato dos lácteos, e essa enzima tem que estar lá para quebrar, né? Tudo em pedacinho para que você possa digerir, para que entre, né, ali na sua corrente sanguínea e tal. Algumas pessoas não têm essa enzima. Então, quando consome produtos lácteos, ela acaba tendo diarreia, acaba tendo alguns desconfortos, distensão abdominal. Isso pode ir causando, né, uma lesão ali naquele endotélio, na parede do intestino. Essa pessoa vai tendo cada vez mais problemas, lesionando aquela parede, a gente vai deixando o nosso sistema imunológico também suscetível, né? Então, a lactose você pode ter uma deficiência dessa enzima por uma predisposição genética, mas a gente também pode ter por uma questão aí secundária, que aí está mais relacionada com os hábitos de vida. Algumas pessoas vão ter uma menor produção por conta de danos que ela causou aí, né, no sistema digestivo dela, por uma má alimentação durante anos, por uso de medicamentos, tá? E aí então, a gente precisa avaliar. A questão, assim, quando a gente nasce, né, a gente consome ali o leite enquanto criança, a gente tem essa enzima a lactase para quebrar a lactose, uma quantidade ali. À medida que a gente vai crescendo, a gente já não precisa mais tanto dessa enzima. Mas, com o processo evolutivo, o que aconteceu? A gente foi conseguindo aí, vamos dizer, uma adaptação, uma atualização, e a gente começou a ter um pouco mais de tolerância para digerir os lácteos, tá? Mas isso não foi para todo mundo. Algumas pessoas não conseguiram, não ganharam essa atualização, tá? Então, por isso que algumas pessoas vão consumir leite nos primeiros anos de vida, depois não conseguem mais. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente produz ainda menos lactase. Mas aí o que acontece, né, doutor? As pessoas, você deve ver muito aí, as pessoas continuam consumindo os lácteos, às vezes não percebem que faz mal, né? Então sente ali um desconfortozinho, a barriga enche um pouquinho, né? Às vezes solta um pouquinho o intestino, mas ela continua insistindo, insistindo. Depois, quando a coisa vai ficando mais complicada, ela passa a consumir alimentos sem lactose.
né? Aí compra o queijo sem lactose, o leite sem lactose. Só que o que ela não sabe, né, é que assim, a lactose continua ali, só estão adicionando a enzima. Só que o que essa pessoa está fazendo? Ela está fazendo uma exposição frequente, né? Ainda. Então, o intestino dela vai chegar um momento em que não vai mais tolerar aquilo. Então, você vai lesionando a parede do seu intestino e aí, aquela questão, a gente deixa a parede do nosso intestino suscetível, né? Você deixa o seu sistema imunológico, né, suscetível para a entrada de partículas ali que a gente não quer. Então, para você desenvolver uma doença autoimune, né, é rapidinho. Se você tiver ainda predisposição genética, né, já foi. Então, às vezes as pessoas ficam assim, eu não quero parar de comer lactose, eu não quero parar de comer glúten, porque se eu deixar de comer, quando eu for comer, eu não vou tolerar mais. Tá? Isso é um erro muito grande. Porque se você fica insistindo em comer algo, né, que tá te fazendo mal, se você tem uma sensibilidade ali, vai chegar em um momento, porque o nosso corpo ele vai tentando a homeostase, né, doutor? Tudo a gente vai tentando equilibrar. Né? Você tem um processo, de repente, infeccioso. Você começa ali com um mal-estar, você começa com uma febrezinha. O nosso corpo ele vai tentando combater aquilo. Muitas vezes a gente nem desenvolve, né? Às vezes a pessoa fica naquele período febril, seu corpo está ali tentando combater, né, aquele agressor e aí você fica bem, se seu sistema imunológico estiver legal. Então, mesmo comendo essas coisas, né, que às vezes são inflamatórias para você, de repente você não percebe tão claramente no começo, você fica ali expondo frequentemente, você vai expondo isso a danos, seu corpo vai tentando regular, vai tentando colocar em homeostase, mas vai chegar um momento em que ele não vai conseguir mais. E aí pode ser tarde demais. Então, você tem ali um problema no intestino, né? Você tem um sistema imunológico hiperreativo, vão aparecer doenças autoimunes, tá? E aí fica bem mais complicado da gente tratar. Então, tem algumas questões que vocês precisam ficar atentos, que podem desencadear essas sensibilidades alimentares, tá? Então, assim, se você é uma pessoa que tem distúrbios digestivos, né? Se você consome um alimento e você percebe que depois que você come, você fica letárgico, preguiçoso, tá? Você pode estar tendo aí algum problema na digestão, né? Algum problema, de repente, na secreção das enzimas digestivas, tá? Quando você não digere bem um alimento, ele pode ir para o intestino ainda em partículas muito grandes, você também vai ter um trabalho ali intestinal muito maior. A gente pode desenvolver também uma desbiose, um desequilíbrio da sua microbiota intestinal. Então, fiquem atentos. Se você tem muito gases, né, flatulência, episódios de constipação e diarreia, tudo isso é um sinal de alerta. Você pode estar com algum tipo de intolerância, com algum tipo de alergia alimentar, né? E às vezes não sabe, vocês ficam insistindo e não tem ideia. Estresse emocional também pode levar a esse desequilíbrio aí na microbiota, tá bom? Então, fiquem atentos a estes sintomas: dor abdominal, flatulência, distensão. Outra coisa que a gente muitas vezes não faz a relação. Algumas pessoas têm, principalmente depois que comem determinados alimentos, doutora, eu não sei se você vê muito aí, mas problemas de pele, urticária, comichão. Algumas pessoas ficam com problemas respiratórios. Imagina você comer um alimento, depois você começa a perceber muito espirro, coriza, nariz entupido, tá? Então também pode estar relacionado com alimentos que te fazem mal, tá? Isso. Na anamnese de modulação intestinal, a gente inclui perguntas de coceira, lesões de pele,
rinite, sinusite, que o pessoal nunca faria uma relação, mas tem uma relação grande, até com o que você explicou aí do leite, né? Não da lactose, mas da caseína, da proteína. E falando um pouquinho disso que você disse aí, de inflamação de baixo grau, né? Associado a um descontrole do sistema imunológico, também pode resultar no quê? No câncer. Então, você está fazendo, se você cuidar de intolerância, você também está fazendo uma prevenção aí de neoplasias, né? E inclui o que você explicou muito bem, a questão do olhar para o próprio corpo. Seu corpo te dá sinais de que tem alguma coisa errada, né? E só terminando o raciocínio, isso mostra também por que eu tenho que ter nutricionistas ótimos como você do meu lado para conseguir melhorar o meu paciente. A gente teve uma paciente hoje no ambulatório de intestino irritável. Intestino irritável, se eu não tiver um bom nutricionista para fazer uma dieta low food map, e não é só fazer a dieta, depois ir reintroduzindo, fazendo teste, aumentando quantidades até a tolerância. Isso não é fácil, gente. Isso aí são excelentes nutricionistas para fazer isso para você. Eu, como médico, eu conheço, eu entendo, eu sei indicar, mas quem vai fazer é o nutricionista. Então, por isso que medicina integrativa é multidisciplinar. Tem que ter um bom psicólogo, tem que ter uma boa nutricionista. Eu tenho osteopatas que eu indico também, fisioterapeutas pélvicos. Então, assim, é tudo em benefício do paciente, né? E essa questão, né, por exemplo, da síndrome do intestino irritável, né, doutor, o que eu vejo muito? Porque, assim, você tem que tratar o problema, é isso, né? Por várias frentes, então a gente acaba utilizando, né, eu enquanto nutricionista, a questão do alimento, retirar alguns, até alimentos saudáveis, né? Às vezes as pessoas ficam assustadas, mas assim, então, às vezes a gente tem algum alimento que a gente precisa diminuir quantidade, outro você precisa retirar completamente. Ah, mas isso não é saudável, mesmo assim. E aí eu uso, né, tinturas, eu uso chás. Eu gosto muito dessa questão, algumas suplementações, sempre procurando, né, essa linha mais natural, mas e preciso muito do comprometimento do paciente, né? Quem tem essas questões intestinais, gente, vocês precisam ter uma consciência muito grande, né, do que vocês precisam fazer, porque não é do dia para a noite. Tratar intestino é muito difícil, né? Kátia, Agora, depois que eu estudando, porque assim, eu puxava a responsabilidade toda para mim. A partir do momento que eu transferi responsabilidades, principalmente para o paciente, a coisa mudou de figura. Entendeu? Então nós somos orientadores. Quem vai buscar a saúde é você. Se você que é o interessado não fizer por onde, a gente sabe. Quando chega lá, eu vou olhar exame, vou conversar. Eu sei se o paciente aderiu, se o paciente não aderiu. Com simples conversa ali, a gente sabe. Né? Então, o que eu penso? O paciente está jogando dinheiro fora. Né? Então, tem aqueles piores, que ficam pulando de médico em médico. Não, aquele médico é famoso, eu vou nele. Não, aquela Nutri é top. Mas não faz nada do que a pessoa pede. Não somos milagrosos, né? O milagre parte de você. Às vezes, quando vem um paciente assim, que já passou por várias pessoas que eu conheço, eu fico até meio... às vezes até meio triste, assim, porque eu fico achando que eu não vou dar conta, sabe? Porque passou por uma pessoa tão boa, não conseguiu, aí foi para outra, não deu, né? Eu falo, por que em mim ele vai acreditar? Por que comigo ele vai fazer? Não sei, de repente pode ter aí uma questão realmente de confiança, de afinidade e tal, mas quando você escolhe um profissional, você precisa confiar nele, né? E faça, porque é isso, né? É o que eu falo, eu tenho as ferramentas para te ajudar, mas 80% do processo é o paciente. Sim. Né? Quando eu sou o paciente educadora. chega, sim, quando o paciente chega,
hoje em dia, ele está há 20 anos se inflamando, 30 anos se inflamando. Eu falo para ele, não é em uma consulta que eu vou resolver o seu problema de forma alguma. Eu vou começar a te orientar e a cada retorno a gente vai vendo que ele ajustou uma coisa, ele tentou outra e vamos seguir, né? Numa pós-graduação que eu terminei agora, da doutora Denise de Carvalho, foi uma colega de marketing médico, se eu não me engano, a irmã do Sorrentino, foi dar aula para a gente. Sim. Foi excelente a aula dela. E ela fala para a gente que o paciente só é seu, fidelizado, depois da terceira consulta. É. Então, assim, eu já não tenho nem, vamos dizer, vergonha de dizer que muitos não passaram da primeira consulta porque eles estavam só ou me testando ou realmente não estava atrás da saúde. Ele queria pílula mágica e comigo não tem pílula mágica. E não existe mesmo. Como é que assim, né, uma pessoa que se alimentou ali de forma, né, incorreta durante, de repente, 30, 40, 50 anos, chega para você e em uma consulta você vai conseguir, né, ajustar tudo. Não é assim, não é tão fácil. Né? A gente passa, de repente, um protocolo alimentar, você passa, de repente, um medicamento, você passa um suplemento, né, vitamínico. A gente só vai ver o resultado daquilo dali 2, 3 meses, né? Então, realmente precisa haver esse comprometimento. Nessas questões do tratamento de sensibilidades, de alergias, gente, tem muito resultado bom. Muito resultado bom. Problemas de pele, pessoas com dermatite. Eu tenho pacientes com psoríase que fazem os protocolos de jejum, os protocolos de dieta anti-inflamatória. E aí, quando a pessoa começa a ver o resultado, né? Ela fala, poxa, dá certo. Mas é isso, às vezes não é, às vezes não é em uma consulta que a gente resolve, né, essa questão. Então, precisa do comprometimento, sim, do paciente. Né? Então, a gente estava falando aqui da questão das alergias alimentares. E uma coisa que eu vejo as pessoas falando pouco é sobre essa questão da histamina, né, doutora? Eu não sei aí como que é, mas poucos profissionais entendem dessa reação que a gente acaba tendo, né, histamínica, diante de alguns alimentos. Né? A histamina, a gente produz, né, no nosso corpo essa substância, ela é uma molécula aí sinalizadora de que algo não está muito bem, de que você precisa expulsar aquilo do seu organismo. Então, a gente produz a histamina, se tiver acúmulo dela, você acaba tendo aí algumas reações alimentares, algumas reações alérgicas, tá? Tem algumas pessoas que vêm com alguns polimorfismos genéticos aí, que acaba sendo mais histamínicos, são pessoas que justamente vêm com aquelas questões, come alguma coisa, começa a coçar o nariz, começa a espirrar. Pessoas que, se você passa, vamos supor, arranha a pele, ela fica logo vermelha, são pessoas mais histamínicas, né? Então, aí vocês precisam atentar também para alguns alimentos, o consumo de alguns alimentos. Então, a gente, vinho, cerveja, bebida alcoólica para essas pessoas é péssimo. Aliás, é para todo mundo, mas para quem é muito histamínico, né? Para quem tem muito. Aquela pessoa que bebe logo já fica rosadinha, né? Exato. Bebe uma taça de vinho, já está rosadinha. Cuidado, é um alerta, né? Exato. Isso aí o pessoal da medicina tradicional nem comenta. E acaba pondo tudo num pacote só, de intestino irritável. Mas dentro do intestino irritável dá para a gente achar as intolerâncias histamínicas. Sem uma boa nutricionista que entenda disso, eu não manejo esse paciente. Verdade. Você entender, né, que aquela pessoa, ela tem essas reações, né, por conta, pode ser por conta da histamina, pode ser por conta de uma alergia ao trigo, pode ser por conta, né, de uma alergia à caseína. Então, realmente, dentro, né, dessas reações alérgicas, a gente tem aí vários caminhos, né, para seguir. E essa questão das histaminas
tem algumas pessoas que assim, nem suspeitam, né, dos alimentos que ela deve evitar. Tem gente que não pode comer frutas secas, por exemplo. Tem gente que não pode poder comer carne de porco, né? Então tem Castanhas. as castanhas, as oleaginosas, né? Muitas pessoas acabam também nem suspeitando que tem o problema. Então eu acho que assim, Kátia, algum complementozinho disso, só para o pessoal que claro, não. tá fresquinho na cabeça a matéria aqui, intolerância histamínica. Por exemplo, aquela carne no açougue que está exposta há algum tempo, ela já formou uma capinha de histamina ali. Então, carne, o mais fresca possível, cortou, já foi para a frigideira sua, para o prato, né? Não deixa ela guardada muito tempo. Carne crua, tá? Por exemplo, o quibe cru, né? Ele também tem muita histamina, porque você não sabe quanto tempo naquele restaurante ficou exposto ali. Então, a histamina é resultado de uma oxidação do alimento com o ar. Aí você come aquilo ali e você que tem intolerância histamínica, você já pode ter reações intestinais. Alguns alimentos, eles aumentam ainda a liberação, né, da histamina. O leite, o chocolate, né? Algumas frutas cítricas. Então, tem gente que tem alergia histamínica, acaba tendo uma liberação maior de histamina quando consome a clara do ovo. Então, assim, aí as pessoas falam, então a gente faz o teste de alergia, por exemplo. Esse teste de alergia, ele, assim, um negócio delicado. Eu não sei se vocês fazem aí, doutor, mas ele Então, precisa ser muito bem indicado e interpretado, né? exato. O que acontece? Eu não peço, tá? Vou ser bem sincero para você, porque ele vai mais confundir do que ajudar. O paciente vai ficar confuso e o profissional também, dependendo, né, vai ficar confuso, porque eu estou pegando um paciente muito inflamado e que ele vai reagir a muita coisa mesmo. Tanto que eu não sei se alguém já fez isso. Fez o teste antes, desinflamou o paciente e fez depois para comparar se reduziu aquilo ali, entendeu? Eu vejo muito, porque eu vejo quando vem de outros colegas. Mas eu acalmo o paciente, converso, vamos te desinflamar primeiro e depois a gente vê se sobrou alguma coisa aí com uma boa nutricionista me auxiliando, né? A gente vai fazendo as exclusões e inclusões necessárias, né? Isso mesmo, porque é aquilo, né? Às vezes a pessoa tá tão hiper reativa, ela está com um processo inflamatório tão grande por consumir estes alimentos que causam, né, essas intolerâncias, essas sensibilidades, que quando ela faz o teste, aparece lá alergia a quase tudo que ela come. Né? Então, aí, justamente isso, a gente fazendo um plano alimentar, tirando, né, da base da alimentação dessas pessoas, aquilo que a gente sabe, né, que já é bem ruim, então diminuir os açúcares, diminuir as farinhas refinadas, tirar os óleos refinados. Quando a gente faz isso, o paciente já vai fazendo isso, ele já vai melhorando bastante, né? Essa questão da inflamação, essa questão daquela agressão ao intestino, né? Então a digestão vai ficando mais fácil, você melhora a secreção de enzimas digestivas. Então, aí a gente vai conseguindo encontrar, né, o problema realmente. Nem sempre você vai precisar né, desse teste de alergia tardia. Pronto. Algumas E outra pessoas. coisa, aí o paciente, às vezes tem um alimento que ele tinha intolerância, você desinflama ele volta a tolerar aquele alimento. Nas pisadinhas de jaca, os 10% que a gente libera ali, o organismo já se adaptou e não vai reagir com aquela intensidade toda aquele alimento mais, né? Exatamente, ele consegue comer de novo, né? Hoje eu tenho uma sensibilidade ao glúten, eu evito, mas hoje em dia, se algum final de semana aparecer alguma coisa, sei lá, um pão de fermentação natural, alguma coisa que eu já não faço mais questão. Mas às vezes aparece, eu como, eu não sinto mais
né, os desconfortos que eu sentia antes. Então, a depender aí de cada caso, né, se você está com algum problema relacionado à alergia alimentar, à sensibilidade alimentar, algum problema intestinal, a gente faz isso, a gente retira e depois a gente vai reintroduzindo aos poucos, né, e essa pessoa até consegue, a gente diz que ela melhora o perfil tolerogênico e aí a gente consegue reintroduzir estes alimentos, né? Então, e aí e tem uma confusão, né, muito grande em torno disso, porque a gente tem alergia é uma coisa, sensibilidade é outra, né? Alguns autores juntam ali sensibilidade e intolerância. Por isso que vocês precisam muitas vezes de um profissional para acompanhar, né? E a gente poder ir fazendo essa exclusão, essa reintrodução de uma forma muito, né, individualizada, né, doutor? Mas assim, no geral, gente, quando a gente melhora esse processo de metilação que eu falei ali do DNA, que é lá no comecinho, lá dentro da nossa célula, quando a gente melhora o poder de detoxificação do nosso fígado, tá? Tudo isso vai ficando muito mais fácil, né? A gente vai conseguindo a gente vai ciclando esses alimentos, a gente vai excluindo outros, o poder de detoxificação ali do fígado estando bom, a gente vai conseguindo melhora nesse processo, né? E vocês vão conseguir ter um controle aí melhor dessas alergias, dessas reações que acabam vindo junto com o consumo de alguns alimentos. Os principais alimentos alergênicos que a gente vê aí, né? Eu acho que dos campeões, glúten, né, doutor? Glúten, os lácteos acabam tendo também uma boa gama aí de pessoas que acabam tendo alergia aos lácteos. A gente tem também pessoas que vão ter algumas sensibilidades alimentares por conta dos grãos, né, as lectinas, né, presentes nos grãos, os aditivos alimentares também. Algumas pessoas vão ter bastante alergia aos corantes, aos espessantes que são colocados, né, principalmente em alimentos industrializados. Algumas pessoas têm intolerância ao ovo, aí a gente precisa fazer os testes para descobrir. Tem gente que tem intolerância à clara, outros vão ter à gema do ovo, né? Alergias também, de repente, a peixes e mariscos, ficar atento. Tem gente que tem alergia ao rubisco, presente no espinafre, né? Eita, falhou. Tá me ouvindo? Então, tô ouvindo bem. Ai, pronto. Então, o que para que serviu tudo isso que a gente falou aqui? O pessoal tem que entender que tem que ter uma excelente nutricionista, ponto. Você tem que ter uma Kátia na sua vida, você tem... Quando eu tenho nutricionistas boas que eu encaminho, eu já guardo o telefone para encaminhar o paciente. Vocês, nutricionistas, estudam muito mais que a gente, viu? Saiba disso. Estudam muito mais que muito médico, tá? A gente fica na faculdade ali, né, 4 anos, só vendo essa questão da interação dos alimentos, né, dos nutrientes. A gente sabe o comportamento, né, destes né, ali nas células, no processo, né, todo fisiológico. Então, assim, realmente a gente entende bastante essa questão de corrigir os déficits nutricionais, né, doutor? Muitas vezes eu vejo pacientes chegando para mim, assim, com níveis de B12 ali em 300, mas está dentro daquela referência. Então, o médico que não tem muita essa informação acaba dizendo que ok, deixa passar, né? Mas a gente sabe... É o que eu costumo falar para os meus alunos. O que é a referência? Referência, você pega uma curva de Gauss de todos os pacientes que já passou naquele ambulatório, porque você pode pegar 2 laboratórios diferentes, vai ter uma certa variação. Eles tiram os 10% de uma ponta, os 10% da outra ponta e usa aquilo ali como um parâmetro de referência. Então, não é referência aquilo ali, gente.
É verdade, eles colocam, né, o paciente ali. Agora, imagina, um paciente que chega, de repente, com uma insulina de 10, que está dentro da referência, né? E um paciente que chega ali com uma insulina de 25. Pelo laboratório, eles estão dentro. Alguns laboratórios vão até 25, eu acho. Dentro do laboratório, né, ali, tá dentro da referência. Só que a gente sabe que, assim, aquele que tá, né, com a insulina de 10, tá fácil de salvar. O que tá lá em 25, a gente vai ter muito trabalho, né? Porque ele já tá praticamente ali, com um pâncreas muito mais comprometido. Então, aí, nessas questões nutricionais, né, principalmente essas correções nutricionais, essas correções, né, vitamínicas ali, do zinco, do cobre, do selênio, do B12, das vitaminas do complexo B, a gente sabe fazer muito bem, né? Lógico, a gente precisa do médico, né, junto ali, mas essa correção o nutricionista sabe fazer, né, melhor. Então, nada mais interessante, né, do que trabalharmos juntos. O único beneficiado é o paciente, né? Fica bom Exatamente. para todo mundo. Cada macaco no seu galho e trabalhando pelo paciente. E eu digo assim, sabe, doutora, em alguns casos é lógico, né? Quando já tem algum problema crônico ali, quando você tem uma síndrome do intestino irritável, quando você tem uma doença de Crohn, quando você tem alguma questão mais importante, você vai precisar de visitas mais frequentes ao nutricionista, tá? Mas depois que você aprende, depois que você tá numa rotina alimentar bacana, depois que você aprende a se alimentar melhor, você precisa ir a um nutricionista como você vai fazer um check-up médico. Você vai, né, de 6 em 6 meses, uma vez por ano, para ver se o seu, né, se as suas vitaminas estão ok, né, se você não precisa de uma suplementação um pouquinho maior aqui ou ali, né? Alguma sugestão na questão da alimentação, você está consumindo poucas, né, gorduras monoinsaturadas, vamos melhorar aqui esse consumo de azeite de oliva, vamos melhorar aqui esse consumo de oleaginosas, entende? Eu ouvi de um paciente recentemente que fala, gente, eu gasto uma nota para manter meu carro funcionando bem, por que que eu não vou gastar comigo? Então, é essa visão, a gente tem que fazer as manutenções também, né, Kátia? Uhum. Então, exatamente. A prioridade que você vai dar à sua saúde é você que vai determinar, né? Então. E a conta chega. Se E a você não conta der essa prioridade, a conta chega um E a dia. conta chega. Não tem a gente tem alguns genes aí relacionados à longevidade, né, que a gente precisa modular. Se você não dorme direito, se você não come direito, se você não ingere boas quantidades de alimentos antioxidantes, se você não cuida ali das suas mitocôndrias, né, que são as organelas que ficam ali dentro das nossas células que guardam é, a, a nossa energia, né? São as nossas usinas de energia. Se você não atenta para isso, né? A gente acaba envelhecendo mais rápido, a gente acaba tendo mais estresse oxidativo, porque o estresse oxidativo é isso, né? É uma ferrugem. A gente enferruja todo dia. Então, se a Exato. gente não cuida desse processo, se a gente não cuida dessas usinas de energia, essas mitocôndrias, a gente vai envelhecendo muito mais rápido, né? E aí começam a aparecer, né, os problemas, as doenças. Então, Excelente. né? Kátia, Então, assim, passar com um médico é importante, um nutricionista uma vez por ano, ou dependendo até da sua necessidade, se você tem alguma doença, precisa passar mais, mas entendam que, assim, medicina preventiva, gente, no Brasil, é um negócio maravilhoso. Eu tenho pacientes em Moçambique, eu tenho pacientes na Bélgica, eu tenho pacientes na Irlanda, nos Estados Unidos, no Chile. Gente, não, Alemanha não existe. Até hoje eu não vi essa questão da prevenção como é feita no Brasil. Como nós, nutricionistas, temos
uma importância muito grande aqui e como os nossos médicos estão atentos a essas questões, sabe, da prevenção. Médicos como você, né, doutora Eurípides, médicos como Rodrigo Bomeni, que a gente conhece, entende? Então, que vão justamente na prevenção, não tratam só doença, tratam também doença, mas nós estamos aqui tentando, né, não deixar você chegar a tal ponto. Não existe. Não existe. Eu tenho orgulho nesse sentido, assim, de ser brasileira, sabe? Sim, eu já entrevistei pessoas de fora que falam que a medicina, não só a medicina, a área da saúde aqui, né? Bem valorizado lá fora e a gente não valoriza muito. Kátia, foi excelente, tá? Se eu pudesse, eu ficava aqui até amanhã conversando com você. Como que o pessoal te encontra, seus projetos atuais, seus projetos futuros? Fala pra gente. Então, eu tô sempre aqui no Instagram, né, mostrando um pouco da minha alimentação, como ficou, né, na outra live. Eu fui obesa, eu tive sobrepeso importante, e hoje, né, depois que eu me encontrei na low carb, cetogênica, jejum intermitente, carnívora, eu nunca mais ganhei peso. Eu trato os meus pacientes de acordo com aquilo que eu vivo, faz uns 8 anos que eu estudo sobre isso, congressos nacionais, internacionais, estudando sobre este assunto. Então, é isso. Atendo em São Paulo, atendo online, eu trabalho em 2 clínicas, né, voltadas ali para a saúde da mulher, em uma delas. A gente faz lá terapia hormonal feminina, junto com o Dr. Renato Tomioka. Trato questões de emagrecimento, autoimune, né? Então, a gente pode ser encontrado aí. Estamos ajudando aí, né? O nosso atleta Alessandro Medeiros, orientando. Eu fico mais nessa parte assim de auxílio à Letícia, que é a nutricionista dele, mas eu ajudo em algumas questões, dicas de alimentação, suplementação, né? E acho que é isso. Tô por aqui, doutor. Perfeito. Não, com certeza vou te chamar mais vezes, tá? Porque Ah, a foi gente excelente, combina. foi um bate-papo bem solto e com muita informação. Então eu termino sempre com gratidão e carpe diem. Ai, obrigada, foi ótimo. A gente combina depois com calma, a gente de repente pega um assunto, destrincha mais, que agora a gente falou bem geralzão assim, mas depois a gente pode falar alguma coisa mais específica, tá? E doutor, Perfeito. estamos te acompanhando, adoro os seus reels aí, seus posts, muito legal. Ajuda bastante. Fica com Deus, viu? Boa noite. Obrigada, um beijo, pessoal. Tchau, tchau.